Vamos lá, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, meu querido amigo professor Guilherme, a querida Grazi, ao querido professor Alain. Nós estamos hoje iniciando um podcast que vai tratar de assuntos relacionados à escola, à educação básica, à educação no ensino superior e o processo educativo de forma geral, valorizando principalmente as experiências pedagógicas, a experiência de quem está, de fato, no chão da escola. Meu nome é Pedro, eu sou professor da UERJ, do Colégio de Aplicação da UERJ, sou professor e mestre em Educação Física pelo FRJ e doutor em Educação pela UFRJ. Passo a palavra para o professor Guilherme se apresentar também brevemente. Boa tarde a todos, a Pedro, Grazi, ao professor Alain, que nos dará a honra de participar hoje, a todo mundo que esteja nos ouvindo, nos vendo. É com imensa alegria que a gente dá o pontapé, né, como o professor Pedro falou, ao projeto Papo de Escola, projeto que se propõe a tratar e discutir diferentes temas em torno da educação e da escola na atualidade. E sempre a partir de um bom bate-papo, né, um bate-papo leve, sempre com especialistas da área. Eu sou o professor Guilherme Gonçalves Batista, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, local onde eu também fiz o meu mestrado em Educação Física e meu doutorado, só que em vez de Educação Física, meu doutorado na área de Educação. Então, é com grande prazer que estou aqui, junto com os meus colegas. Vou passar a palavra agora para a Grazi. Bom, primeiramente, boa tarde, professores. Boa tarde para quem estiver assistindo a gente. O meu nome é Graziele, eu sou aluna do ensino médio no IFRJ, eu faço técnico em biotecnologia, sou bolsista do projeto e super feliz em participar de um projeto tão bonito quanto esse, que trata a diversidade, né, na educação como um princípio fundamental, porque realmente é e vai discutir tantos temas importantes, então fico muito feliz em poder participar. Legal. Antes de passar a palavra para o professor Alain, eu queria só explicar, primeiro, que é um projeto de extensão, né? Então, a gente está falando muito em projeto, é um projeto de extensão, né, em parceria entre a UERJ, o IFRJ e agora, mais recentemente, a UFRJ está entrando também nesse processo na figura do professor Guilherme, né? Para esse primeiro episódio, a gente decidiu falar um pouquinho sobre saúde, mas saúde não numa perspectiva que a gente está acostumado, seria aquela saúde de ter talvez bons exames, de pensar talvez no exercício físico como medicamento, de talvez pensar na questão mais biológica. A gente quer pensar numa questão um pouco mais da sociedade, da cultura, né, de um viés histórico. A gente está olhando para o lado da saúde, uma perspectiva das ciências humanas. E mais, como esse é um podcast que trata da escola, a gente quer saber como isso pode aparecer no contexto escolar, seja nas disciplinas de educação física, de biologia, seja, né, como um tema transversal que perpassa a escola como um todo. E, para isso, a gente chamou o nosso querido amigo professor Alain, né, que é para mim, o Guilherme também, com certeza, uma referência nesse assunto, em tratar a saúde nessa perspectiva, mais especificamente, ele vai explicar um pouquinho em relação, né, a alguns olhares. Não, ninguém melhor que ele para se apresentar, então gostaria de passar a palavra para o professor. Bem, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Eu sou o professor Alain Camargo Silva. Quero agradecer imensamente, inaugurar esse grande projeto, um projeto de extensão que une universidade e sociedade por meio de duas grandes instituições, duas grandes professores, e pelo apoio fundamental da Graziele. Eu acredito que o papo de escola ele vai muito, muito além do que a gente propõe nesse primeiro momento. Então, é um grande prazer estar abrindo aqui o projeto, tá? Bem, muito rapidamente,
eu sou formado em educação física, fiz mestrado também em educação física, e meu doutorado foi em saúde coletiva, né? Todas essas formações aconteceram na UFRJ, e especificamente meu doutorado na saúde coletiva, eu já venho há alguns anos entrando um pouco pela perspectiva das ciências sociais em saúde, das ciências humanas em saúde, mais especificamente na antropologia da saúde. Então, talvez aqui a nosso bate-papo, a nossa conversa, ela vai estar um pouco nesse misto entre alguns referenciais do campo da educação, referenciais do campo da saúde e da antropologia. Então, acho que é um grande bate-papo, bem leve aqui, mas que por trás também tem muitas questões teóricas que a gente pode, talvez durante ou ao final aqui da nossa conversa, falar um pouco ou pensar em alguns referenciais para pensar esse tema saúde na escola. Então, assim, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Alan. E aí, eu acho que para começar esse nosso bate-papo, né, porque, como o Alan falou, a ideia aqui é a gente bater um papo, conversar, trazer experiências. Seria legal o Alan contar para a gente um pouquinho sobre como é que é esse olhar diferente sobre saúde, né? Como é que a gente pode entender a saúde numa perspectiva um pouco mais de um olhar sociocultural, ou como ele mesmo falou, da antropologia, né? E aí, ninguém melhor, né, que o Alan para falar com isso sobre a gente, sobre isso com a gente, né, Alan? Olha, assim, é um desafio e tanto, né? Bem, eu acho que o professor Pedro ele já adiantou algumas questões. Eu acredito, né, que o nosso papo aqui ele não está vinculado a essa ideia que talvez algumas pessoas já estejam tendo, da ideia de saúde no sentido físico-orgânico, na ideia de saúde na perspectiva biológica. A ideia central é a gente pensar um pouco como as questões sociais, culturais, econômicas, políticas, enfim, interferem nessas questões de saúde. E mais do que isso, e que eu acho que é a grande sacada, Guilherme e Pedro, é pensar essa noção ampliada de saúde a partir da perspectiva dos sujeitos. Ou seja, o que seria esse olhar da saúde numa perspectiva sociocultural? É compreender até que ponto, ou quais são os sentidos e significados que os sujeitos, as crianças, os adolescentes, enfim, os professores e as professoras, na escola, entendem saúde. Como a gente consegue fazer esse diálogo, conversar um pouco, se a gente está falando da mesma questão, né? Então, acho que esse é um ponto central. A perspectiva de saúde para além do físico-orgânico, para além do biológico, né? As pessoas atribuem sentidos e significados ao que a gente denomina de saúde, e o nosso exercício aqui é a ideia de compreender. Uma palavra-chave é tentar compreender para nós conseguirmos, né, no chão da escola, e óbvio que eu vou falar de uma realidade de 15 anos, mas que aqui não seja uma verdade absoluta. E principalmente, né, trabalhadoras da educação, professores e professoras, sabem que são realidades distintas, né? A gente está nesse vídeo aqui, né, Pedro e Guilherme, então, assim, temos múltiplas realidades pelo Brasil, mas eu vou trazer da minha experiência de 15 anos em duas comunidades cariocas, então acho que isso é importante demarcar como essas questões de saúde, para além do físico-orgânico, podem aparecer ou podem mover para projetos, para ações pedagógicas, enfim, para intervenção no chão da escola. Muito interessante essa sua primeira colocação, professor Alan, corroborando aí com o que você falou. Você trouxe muitos aspectos interessantes na sua fala. Você fala em desconstruir, primeiro, esse entendimento que a gente tem como saúde, é quase esse consenso, esse senso comum que trata a saúde apenas num viés biológico. Então, o professor Pedro, na introdução, falou é o exame que dá uma determinada taxa. Então, você, na sua primeira fala, você já desconstrói um pouquinho essa questão. Você, um professor assim, com uma vasta experiência de mais de 15 anos na rede municipal, estadual de ensino, fora as pós-graduações que você trabalha, e você trouxe na sua fala a questão das diversas realidades, experiências dos sujeitos.
Então, assim, para o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que está atravessando esse conceito de saúde na dimensão ampliada. Você utilizou a palavra dimensão ampliada. O que atravessa, então, essa dimensão ampliada de saúde e como essa discussão pode contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem mais inclusiva e empática, considerando essa diversidade de realidades e experiências que a gente encontra no chão da escola. Perfeito. Assim, para colocar assim, em termos práticos, né, eu acho que para o pessoal talvez acender uma luzinha, Guilherme. Eu fico pensando, por exemplo, em condições materiais e condições simbólicas, né? E aí eu vou avançar um pouco aqui nessa discussão para entender um pouco essa ideia de saúde nessa perspectiva que eu venho trabalhando. Tem uma questão, Pedro, Guilherme, que eu acho muito importante a gente pensar na questão material, na questão objetiva, né? Então, uma das coisas que a gente pode trazer são os determinantes sociais em saúde, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as nossas crianças, nossos adolescentes, enfim, inclusive os professores e professoras, mas a gente está falando do nosso público, né? Eles estão num contexto, né, numa trama em que muitas vezes tem precarização de moradia, tem precarização de infraestrutura, da questão sanitária, né? Então, tem a questão alimentar, enfim, a questão de transporte, a questão de ir e vir com a violência do Rio, por exemplo. Então, os determinantes sociais de saúde, eu poderia estar ampliando diversos aspectos aqui, interferem na questão da saúde para além do exame, né? Enfim, clínico e nessa coisa. Então, acho que o primeiro ponto são as possíveis, né, entre aspas, questões. Algumas pessoas vão trabalhar em cima de barreiras, né? Então, como é que nossos discentes estão nesse meio? Eu acho que a gente precisa, com professores, com professoras, entender a realidade desses alunos, né? E tem uma outra questão, que eu acredito que seja uma questão mais complexa, que é a questão do simbólico, né? Então, para além do material, tem uma questão simbólica, o que eles valorizam nessas questões das condições de saúde. Então, tem um exemplo, né? Tem um autor chamado Luc Boltanski, que ele vai falar que, por exemplo, determinadas camadas populares, determinadas camadas sociais, valorizam alguns aspectos do corpo, da alimentação, enfim, de cuidados de si. Então, muitas das vezes, e aí eu acho que é uma palavrinha-chave, né? Que os professores e as professoras, se tivessem o exercício de alteridade, eu acho que é uma palavra que vai atravessar toda a minha fala, ou seja, de tentar se colocar na realidade desses alunos, dessas alunas, entender o contexto, a gente consegue fazer intervenções mais simétricas, né? Isso não é novo, né? Desde lá da escola nova vai falar do aluno como centro da escola nova, né? De Dom Dewey lá, vai falar do aluno como centro do processo educativo, né? Hoje a gente tem até as chamadas salas invertidas, né? Salas de aula invertidas, metodologias ativas, como se fossem a questão inovadora da educação, né? A gente sabe que já tem toda uma bagagem teórica, né, histórica, pensando um pouco na centralidade desse aluno. Então, essa noção ampliada de saúde, a meu ver, ela precisa partir da realidade dos alunos, do contexto, né? Então, acho que essa é uma questão central, né? O exercício da alteridade. Legal, Alan. E, assim, dentro da série de ideias que você trouxe, né, eu pensaria uma, que é justamente essa sobre o contexto do aluno, né, as condições materiais e simbólicas que afetam a vida desse aluno e que, em alguma medida, até conformam, né, essa vida, né? E veja como isso perpassa tanto o campo da saúde, quanto o campo da educação, quanto talvez o campo da educação e saúde, né? Olhar para o contexto do aluno, escutar o aluno, buscar entender quais são as relações familiares, as relações da escola com essa família, as relações do próprio transporte público, né? Isso também vai impactar não só na hora de olhar para uma saúde nessa perspectiva mais sociocultural, né? Vai também impactar no nosso planejamento pedagógico, no currículo escolar, né? Nas estratégias pedagógicas que a gente tem que utilizar, né? E aí, né, sendo muito concreto, né, ouvir o aluno, né? Antes de trabalhar, por exemplo, algum conteúdo,
no nosso caso aqui mais relacionado à saúde, né, seria tentar buscar entender qual é a cultura lúdica desses alunos, quais são as referências da cultura atreladas ao lazer, à diversão, que passam pela vida desses alunos, como é que eu posso chamar isso para fazer parte das minhas estratégias pedagógicas, porque, em alguma medida, isso ajuda com que o conteúdo trabalhado, ele, de fato, faça sentido para esses alunos. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente não está só fazendo uma abstração conceitual. A gente está falando de algo material. É lógico. Né? Pela minha fala, vai parecer que basta o professor, então, fazer isso, que muitas questões vão estar resolvidas, tanto na educação, tanto quando o profissional de saúde fazer isso no seu contexto de atendimento. E não é, a gente sabe que a precarização, acho que o Alan até mencionou um pouco disso, a precarização do trabalho do professor, do serviço público como um todo, né, impacta demais, né, nessa escuta. Afinal, como é que eu vou ter tempo para escutar e planejar se eu estou em 4, 5 locais de trabalho para ter um salário minimamente digno? Né? Então, eu falo um pouco sobre isso. Não sei se você quer complementar mais essa ideia, Alan. Eu acho que você traz uma questão importante, porque chega a ser até paradoxal ou contraditório, eu não sei, que a gente tem que deixar muito claro que a gente não está de uma forma normativa aqui falando como deve ser, um modelo, né? E nem abstrato, do tipo, estamos levantando questões conceituais, abstratas. Não. Eu queria demarcar, assim, que eu acho que não pode passar aqui, né, nesse nosso primeiro podcast aqui, né? Que, assim, não é culpa dos profissionais, não é culpa da instituição X ou Y, né? Tem todas as questões macroestruturais, né? E tem, inclusive, paradigmas de conhecimento que vão fazer com que a gente muitas vezes entenda a saúde de uma forma reducionista. É biológico e basta fazer algo que vai ter um impacto lá na frente, como se fosse algo que tenha uma correlação de causa e efeito. Não sei se eu poderia exemplificar, assim, na minha experiência de 15 anos, né? Mas, assim, para colocar, talvez algumas pessoas possam se identificar com isso. Mas, por exemplo, ao longo dessa minha trajetória, quando vai se falar em saúde na escola, pelo menos nas realidades que eu tenho, é assim, Dia Mundial da Saúde. Aí tem aquela semana ou naquele dia, alguém fazendo alongamento ou chamando a UPA do lado para fazer. E aí tem todo um viés hospitalocêntrico, enfim, da saúde com o médico, e traz ali, Dia Mundial da Saúde. Alimentação saudável. Então, vem essa questão na escola, alimentação saudável. Então, vem de uma forma verticalizada, chega na escola e a gente polariza o que é saudável e o que não é saudável. Aí tem lá os murais bonitos, né? Enfim, as guerras drogas, atividade física, ou seja, muitas vezes reduzem esses temas que, na teoria, né, estariam atrelados à questão da saúde e não ampliam outros aspectos sociais, culturais, e que eu acho que esse é o grande desdobramento, né, dessa intervenção ampliada de saúde, né, na escola. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Né? Muito bacana a sua fala, professora Alan. Você traz muitos elementos, né? Então, você também abre o leque para a gente pensar. Tenho certeza que isso não está acontecendo só comigo e com todos aqui desse podcast, desse episódio, mas com quem está nos assistindo também. Você, nos seus exemplos, você trouxe a questão do fazer o exercício, uma boa alimentação, e muitas vezes a gente percebe, e na sua fala eu percebi o quanto o indivíduo ganha uma centralidade como um responsável pela sua saúde. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dimensão da saúde que a gente está tentando, que você está trazendo na sua fala, a relação com dela com a ideia de indivíduo. Perfeito, perfeito. Tentando colocar em termos práticos, né? Eu fico pensando, nós como docentes, eu me incluo nisso, tá? Eu acho que isso é uma questão. Volta e meia eu também me pego sendo um pouco verticalizo as minhas ações, enfim. Eu também estou nesse meio, né? Porque eu fui formado assim, mas não de uma forma determinista, porque a gente respira ares de uma ideia de saúde reducionista, né? Mas muitas vezes, como nós, professores e professoras, quando a gente fala o que é saudável,
isso às vezes é muito distante da realidade dos alunos, né? Então é por isso que eu falei desse esforço da alteridade. Muitas vezes, né, professor e professora e aluna não tem uma simetria, né? E aonde eu quero chegar isso de uma forma muito clara, se nós professores e professoras, se a gente colocar que verduras e legumes são bons para a saúde, ou que fazer atividade física nos parques é importante para a saúde, a gente vai ficar pensando até que ponto eles têm condições para comprar determinados legumes e verduras, até que ponto eles têm espaços de lazer para uma determinada atividade física, a possibilidade de sair da residência, e aí tem várias questões de segurança, enfim, barra violência, que no Rio aqui é muito marcante, e aí o aluno e a aluna se sentem o quê? Culpabilizados, né? Então, a ideia é essa, né? Eles culpabilizam, né? Nós, professores e professores, se a gente for nessa perspectiva de empurrar o que é saudável, isso não faz sentido para eles, né? Muitas vezes sai um pouco do contexto que eles têm. Então, entra para o ouvido, sai para o outro, eles não conseguem colocar em prática. Isso se frustra. Então, Guilherme, eu acho que individualiza a relação, culpabiliza, e eu ainda acredito que ações pedagógicas nessa direção, inclusive, adoece os discentes. Tipo assim, caramba, o professor e a professora falam para eu fazer isso, eu não tenho condições mínimas, né? Eu dou aula para crianças que não têm privada dentro de casa. Como é que eu vou falar sobre outras questões, sabe? Eu dou aula para crianças em que vão falar para mim que a grande questão do lazer é encher a cara de álcool. E aí é uma questão de saúde. É saudável no ponto de vista desses alunos, né? Então, a gente não pode ter um olhar etnocêntrico, a gente tem que pensar nessa diversidade de usos e tentar fazer essa mediação, né? A gente sabe que a ideia de risco, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, em educação sexual, né? Use camisinha, ou sei lá, tem outras questões para além da educação sexual, tá? Mas o uso de camisinha às vezes fica muito distante da possibilidade material ou do momento, do prazer, enfim. Muitas vezes tem umas questões de gênero, por exemplo, nessa questão da educação sexual, né? Então, não usar camisinha é uma questão de ser macho. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para o podcast, seja na alimentação, das drogas, enfim, da atividade física, que tem questões subjetivas ou intersubjetivas, questões sociais e culturais, que vão modular essas condições de saúde, e a gente, de alguma maneira, como professor e professora, a gente tem que ser sensível a essas questões, né? Ter um olhar mais atento, né? Essa é a minha perspectiva, né? Eu acho sensacional essa parte da mediação, né? Porque qual é o nosso papel frente a esses dilemas todos? Porque quando a gente olha para esse contexto e olha para essa realidade, a gente não quer ler essa realidade no sentido de nos aprisionar, então não podemos fazer nada. É um jogo, né? É uma disputa, né? Essa mediação é justamente, bom, estou aqui com um adolescente que está me falando que o lazer dele é encher a cara. Vamos buscar entender isso, né? Mas me conta um pouquinho mais. Como é que depois da aula, como é que tá? Como é que é isso aí? Me fala aí, me conta. Então, pô, você bebe muito, seu pai sai, ou sua mãe não está em casa, o seu responsável não está presente e tal. Poxa, você sabia que, lógico, o álcool pode trazer algum divertimento, mas você já viu também que existe um outro lado ruim, ainda mais na sua idade? Ou seja, a gente vai entrando, né, a partir do que o próprio aluno vai falando e tentando mostrar para ele, nesse jogo de mediação, que pode até ter alguma coisa positiva no sentido da diversão, e tem, a gente não pode aqui fechar os olhos para isso. Você, professor Alan, me ensinou muito, né, sobre isso, de que a gente não adianta vir com uma lógica completamente, né, impositiva, dizendo não pode, isso não vai ser falado em sala de aula, isso não vai ser nem tratado, porque isso é proibido. A realidade nos impõe, né? A realidade se impõe. Então, a gente não tem como ter esse tipo de postura entendendo essas diversas mediações que são necessárias. Porque talvez, a partir desse jogo e dessa mediação, aquele aluno que jamais iria olhar para isso como algo que não é saudável, talvez possa acender uma luzinha na cabeça dele e falar, poxa, realmente, né? Talvez.
também não é garantia de nada, mas dentro desse jogo de relações, talvez seja uma coisa que a gente possa fazer. Eu acho que dentro disso, Alan, eu queria saber, eu queria trazer aqui para a gente discutir a questão das práticas pedagógicas. Se a gente fosse entrar dentro aí dessa questão dos exemplos, dentro do o que mais que a gente pode pensar da prática atrelada a essa discussão que a gente está fazendo? Bem, assim, né? Eu confesso, né? Até em off, eu até verbalizei isso. Durante esses 15 anos, eu acho que eu nunca fui feliz com o tema saúde na escola, né? Pelas minhas experiências, né? E eu nunca vi trabalhos a longo prazo e que, por exemplo, atravessem, por exemplo, um PPP, um projeto político-pedagógico, ou questões com maior amplitude. Eu sempre vejo ações muito pontuais, né? E muitas vezes de demandas da própria rede de ensino. Ó, tem que fazer algo sobre Dia Mundial da Saúde. Ó, agora é alimentação e saúde. Agora, sabe? Então, assim, questões práticas de experiência, né? Eu, no caso, meu lugar como professor de educação física, com o coletivo de professores, eu tive muito poucas, eu não vou lembrar efetivamente, né? Mas, em vez de pensar nessa questão de ficar inerte, né, ou tentar fazer desdobramentos e fazer essa mediação, eu falaria até que talvez seja uma negociação, né, muitas das vezes, com esse aluno e aluna. Eu vou reiterar e voltar essa ideia do partir do sujeito, né, a partir dos alunos. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Na minha matéria, lá no meu componente curricular, eu vou trabalhar doping, né? Então, eu estou falando de doping esportivo, né? Mas a gente chega ao ponto de debate de doping, de pensar, por exemplo, de questões de medicamentos, de drogas lícitas e ilícitas, de guerra ao pobre preto favelado, que a gente diz, sobre a guerra às drogas. Então, um tema gerador que faz parte, por exemplo, da educação física, doping esportivo, a gente amplia, né? Então, a noção de saúde, por exemplo, eu não vou ficar falando só as questões químicas. Ah, o hormônio X gera isso no corpo. É importante, eu acho que também a gente precisa demarcar isso, né? As questões biológicas são importantes também, a gente pode, sim, conversar com os nossos alunos, mas não ficar só aí. Então, essa questão do doping é um exemplo, assim, né? Outras práticas, assim, que eu já fiz e já me esforcei nesse sentido, né? De pegar as turmas, andar pelo entorno da escola, né? Inclusive no interior e ao redor da escola, e a gente começa a identificar questões que poderiam implicar na nossa saúde. Então, eles vêm desde do gato, que eles chamam, né? Desde da roubo da rede elétrica, até a falta de acessibilidade, passando pelo lixo, né? Enfim, do entorno, para a gente falar, por exemplo, as questões de cuidado de si, né? Que não é a questão, como o professor Guilherme falou, uma questão só individual, né? Tem todo um contexto para além disso. Então, assim, sempre partindo, pelo menos, dos discentes, né? Seja a questão do exemplo que eu dei do doping, seja de partir deles da realidade do contexto. É muito engraçado que eu sempre faço assim, né? Eu peço para eles escreverem uma cartinha para o governador, né? É muito interessante, sabe? E sai muita coisa bacana, sabe? E coisas que não são, que eu nunca ia imaginar que sairia assim, e a gente discute depois, sabe? Que eles reivindicam, a gente vai pensar em saúde como um direito constitucional, enfim. Então, além de outros direitos que nós temos, obviamente, além dos deveres, então, eu acho que parte daí, Pedro. As minhas experiências, elas são muito mais nessa micro-realidade com o meu componente curricular. Eu confesso a você que grandes projetos não tive tantas oportunidades assim, pelo menos a que eu lembre, assim, sabe? Legal, Alan. Ouvindo você falar, né, lembrei um pouco da minha prática. Né? Eu trabalho com educação física, né, no ensino fundamental 1, né, nos anos iniciais, nos finais e no ensino médio. E eu tenho o privilégio, lá no Colégio de Aplicação da UERJ, de trabalhar com pequenos grupos de alunos do primeiro e do segundo e, eventualmente, do terceiro ano, em uma sala de musculação, com várias limitações, mas é um privilégio muito grande, né, dentro da nossa realidade das escolas públicas brasileiras.
né? E, a partir disso, a gente consegue, justamente a partir da escuta, ouvir uma série de questões que eles vão trazendo sobre o influencer X que falou sobre tal suplemento, sobre o influencer Y que falou sobre hormônio. Então, todo dia, ou a cada conjunto de 2 aulas, eu busco fazer uma rodada inicial só de debate, só sobre questões do cotidiano relacionadas à saúde, à musculação. E, assim, é de uma riqueza muito interessante, né? Porque você consegue, de fato, ver o que está passando pela cabeça desses alunos, né? E, dentro dessa negociação que você coloca, né? Dentro dessa mediação, a gente tentar mostrar para eles algo, algum conhecimento poderoso, né? Que o Yang vai falar no ponto de vista curricular, né? E também olho muito para essa questão do projeto político-pedagógico, né? Para a gente pensar, né, como escola nesse conceito de saúde, primeiro preciso fazer uma sensibilização, né, desses professores. Eles precisam entender isso, né, porque principalmente nós, professores de educação física, somos muito moldados nessa perspectiva, né? Então, eu acho que é um desafio. Não sei se o Guilherme também quer comentar algo. Na verdade, vocês foram falando, como eu disse inicialmente, são várias questões que apontam, a gente tratou bastante agora das experiências, né? Mas eu queria levantar um ponto que eu acho que também acaba inquietando muitos professores, né? A escola como um todo, a comunidade escolar como um todo, que é a questão do problema de evasão que a gente tem hoje em diferentes instituições educacionais. Então, na escola que eu trabalhava, que era o IFRJ, que trabalha com o segmento do ensino médio integrado ao ensino técnico, né? Era uma questão muito importante a questão da evasão, e eu trouxe esse debate justamente pela fala do professor Alan, quando ele primeiro trouxe diferentes determinantes sociais, mas ele também trouxe a palavra autoridade, a questão da empatia. Então, minha primeira colocação, pelo que eu estou entendendo, aí eu gostaria que o professor Alan complementasse, por gentileza. Primeiro, a ideia também de limitação da escola, a gente parar de romantizar que existem diferentes instituições que também estão formando esse sujeito, né? Então, o sujeito não é completamente formado apenas na escola. Diferentes contextos impactam nisso, e por isso eu entendo essa fala do professor Alan e do professor Pedro da escuta, da importância da escuta também, de entender quem é esse nosso aluno e a educação como sendo realizada de maneira conjunta, não há uma hierarquia tão grande, o professor detentor da verdade. Isso, nessa percepção de educação, é bem antiga. Mas na questão da evasão, professor Alan, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse problema, desse fenômeno. Óbvio que a gente teve pandemia, tudo isso, mas queria que você trouxesse se existe ou se não há uma relação dessa discussão de saúde numa dimensão ampliada com essa ideia de evasão. Se você pudesse falar um pouquinho mais, por gentileza. Bem, pensando um pouco nessa evasão, né? Assim, o que você comentando essa questão da evasão, né? Eu acho que, obviamente, há vários fatores para isso. Eu confesso a você que eu não sou muito especialista, né, nesse ponto. Mas, assim, o que eu poderia dizer, né? Eu vejo que o nosso esforço, né, como docente, a gente tentar ficar mais próximo desse discente, seja em termos de acolhimento, de ele se identificar com o ethos da escola, com o contexto, a questão do vínculo afetivo. Eu acho que tem questões que a gente deveria ultrapassar a coisa da educação bancária lá de Paulo Freire, de ficar empurrando o conteúdo nesses alunos, e reforçar a questão da escuta. Então, esses sujeitos, né, essa evasão escolar, para mim, obviamente, tem toda uma questão social, muitas vezes precisa trabalhar e por aí vai, a gente sabe disso, tem N fatores, ainda mais pós-pandemia, mas essa questão do acolhimento, da identificação do vínculo, e muitas vezes a questão escolar fica distante da realidade dos alunos.
Se eu pudesse indicar, né, textos, por exemplo, do Miguel Arroyo, né, eu estou com 3 livros aqui do Miguel Arroyo: Vidas Ameaçadas, Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, Vidas Resistentes. Os livros, em síntese, o que esses livros vão comentar para a gente conversar? Que, se a gente cada vez mais trazer essa problematização desses marcadores sociais da diferença para dentro da escola, e aqui no caso a gente está pensando na questão da saúde, né? Como é que as questões de raça, cor e etnia dialogam com a questão da saúde, as questões de gênero, de várias... nós tivemos um caso aqui recente aqui de transfobia no Rio de Janeiro, enfim, questões relacionadas à camada social, ou seja, que públicos, que coletivos que nós estamos recebendo e que exigências éticas que o Miguel Arroyo vai colocar que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia, né? Ele é um pouco freiriano, mas eu acredito que ele consegue atualizar um pouco dessa perspectiva mais em relação aos marcadores sociais da diferença, enfim, e mais da realidade atual. Então é isso, né? Disputa com outras autoridades, né? Como você colocou, né? Tem várias, múltiplas vozes fazendo a educação desse sujeito. Então é por aí, eu acredito nessa perspectiva. Maravilha, professor Alan. Sim, são vários comentários, respostas que nos fazem refletir aqui, mas a gente também tem uma estudante aqui, né? Uma estudante do IFRJ, então queria também escutar um pouquinho, saber se a Grazi tem alguma pergunta, algum comentário para o professor Alan. Bom, ouvindo a conversa toda, eu achei que vocês falaram sobre assuntos super importantes, tanto a questão, por exemplo, sobre os alunos terem realidades diferentes, então eles acabam sendo influenciados pelo meio em que eles vivem, pelo social que eles estão, então não é a mesma, você não pode dar o mesmo caminho educacional para todos os alunos, porque alguns não vão conseguir aprender do mesmo jeito que outros, por N motivos. Então, eu acho super importante isso. Mas a pergunta que eu queria fazer era sobre saúde mental, porque o senhor, como professor há mais de 15 anos, eu queria saber como que o senhor aborda a saúde mental com os alunos do senhor. Pergunta maravilhosa, Graziele. Olha, eu vou ser bem sincero. A questão de saúde mental não é a minha grande área, vamos dizer assim, porém, os professores também aprendem, né, ao longo do processo. Isso é uma base da gente, assim. A gente vai aprendendo com os alunos, junto com os alunos, e ao longo do tempo. Então, é óbvio que eu diria que eu só comecei a pensar nessas questões no pós-pandemia, né? Durante a pandemia e nesse pós-pandemia. Então, eu achei ótimo, assim. Então, assim, esse como, né, é interessante você trazer. Assim, tem várias maneiras, né? Mas uma questão central que eu venho trabalhando em cima dessa coisa da saúde mental, por exemplo, é numa perspectiva. Tem várias possibilidades teóricas, assim, mas numa perspectiva de a gente tentar mitigar, reduzir um pouco o que nos afeta. E aí, como é que eu estou colocando em prática isso, né? Temos vários atletas, não sei se você conhece, né? A Simone Biles, por exemplo, da ginástica, ela largou umas Olimpíadas que era toda dela, né? Talvez teriam várias medalhas, mas ela se preservou, né? Ela teve um momento de ela sair daquilo que estava demandando ela emocionalmente, e a partir dali ela se sentiu mais dita saudável, até que ela está agora retomando e por aí vai. As instituições, as federações, as pessoas que estavam do lado dela tiveram um olhar humanizado pela decisão dela. Então, por exemplo, só o fato, Simone Biles, que eu sou da educação física, isso gerou, por exemplo, na prática que eu tive, né, com o 9º ano em especial, uma série de discussões de expressar os sentimentos de forma coletiva, como se fosse um grupo mesmo, de pensar um pouco do que o incomoda, do que estão afetando eles negativamente, como uma roda de conversa, né, de escuta, não só minha, mas entre eles, conversando, né? Óbvio, a gente não cura, a gente não quer acabar com isso, não é da noite para o dia, mas só um momento de escuta, de compartilhamento de experiências, de troca de saberes, e a partir, por exemplo, de um tema de uma atleta, que no caso é educação física,
Isso, assim, uma realidade minha, eu estou dando um exemplo, assim, foi uma realidade fantástica. Então, é a partir de casos que a gente consegue disparar essas rodas de conversa. Então, não sei se eu atendi, né, a sua grande questão, né? É uma honra ter você, né, aqui, né, como aluno do ensino médio, uma honra mesmo. Atendeu sim, obrigada, professor. Muito legal, né? A gente poder trocar e tentando buscar reflexões conjuntas, né? Porque eu acho que é daí que o conhecimento surge. Então, assim, eu acho que a gente está se encaminhando para o final do podcast, né? Teriam 1 milhão de assuntos ainda a abordar com o professor Alan. A experiência dele, né, deu para ver que é bastante rica, né? E nos ajuda a refletir e propor caminhos, né? Dentro das nossas realidades, dentro dos nossos contextos, né? E queria, então, agradecer muito a presença do professor Alan, né, a presença de todos, do professor Guilherme, da Grazi, e passar a palavra para o Alan para ele fazer a sua palavra final de encerramento. Bem, eu acho que a grande palavra, né, talvez, ou a grande mensagem que talvez possa sintetizar um pouco nessa conversa eu acho que é o exercício de todo dia que a gente entra na escola, a gente tentar humanizar as nossas práticas, né, entender esse outro. Então, quando a gente fala de questões de saúde, né, a gente pensar para além desse físico orgânico, mas para as questões sociais, culturais, políticas, econômicas, e como a Graziele demarcou muito bem, nem todo mundo é igual, né? Temos discentes com várias experiências, e, obviamente, quem está nos assistindo em diferentes pontos do país, né? Então, a gente pensar um pouco nessa realidade deles, para aí sim partir das nossas ações pedagógicas, né? E não ao contrário, né? Algo de cima, verticalizado, que muitas vezes não faz sentido, né? Para as pessoas que estão na instituição, e não somente para os alunos e alunas, mas também para os professores e professoras. Então, a escuta da comunidade escolar como um todo, né? Seja dos professores, das professoras, do contexto, dos discentes, enfim, para a gente ter esse olhar mais humanizado em relação à saúde. Agradecer ao professor Alan, agradecer assim, imensamente, foi uma honra. Não poderíamos ter começado melhor o Papo de Escola. Agradecer também meus companheiros, o professor Pedro, a Grazi, e vamos continuar até o próximo episódio aqui do Papo de Escola. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.